Dando prosseguimento ainda sobre o princípio da legalidade, né, eu mudei aqui o local de gravação para melhorar a visualização. Então, dando prosseguimento ao princípio da legalidade, a gente vai verificar que não basta que seja uma norma legal, ou né, do ponto de vista dela ser emanada do poder legislativo. Não basta também que ela seja anterior, né? Que ela tenha vindo antes do fato considerado como crime. Além disso tudo, ela precisa ser escrita. Tá? Vocês provavelmente sabem que existem ordenamentos jurídicos que admitem a existência de leis não escritas. Admite-se, em alguns lugares, a existência de leis não escritas. Mas mesmo nesses lugares, tá, em matéria penal, tipos incriminadores não escritos estão caindo em desuso. Então precisa ser escrita também. Não pode ser um costume, não pode ser um hábito, não pode ser algo implícito, precisa ser uma lei escrita. Também precisa ser certa. Você não pode ter um tipo penal incriminador que seja indeterminado, tá? Não pode ser indeterminado. E tem que ser necessário, né? E quando a gente fala de necessário, a gente está falando do princípio da intervenção mínima, que veda que sejam previstos e tutelados em direito penal normas, né, situações, contextos que possam ser tutelados de maneira eficaz através de outros ramos do direito, né? Nós sabemos e temos aquela célebre dúvida a respeito do motivo pelo qual existe o direito penal. Para que existe o direito penal? Existem duas correntes sobre isso, né, sobre para que serve o direito penal, pelo menos duas correntes. Uma corrente defendida por Jacobs vai dizer que o direito penal existe para reforçar naquele cumpridor da lei a ideia de que o sistema normativo funciona, o ordenamento jurídico existe. O direito penal para Jacobs serve para isso, para reforçar no cumpridor da lei a ideia de que o ordenamento jurídico, de que o sistema jurídico normativo funciona. Isso é unânime? Não. E no Brasil é amplamente majoritária a ideia de Huxin, de que o direito penal serve para tutelar bens jurídicos. Tá? No Brasil, né, a gente pode falar, por exemplo, que o Juarez Cirino dos Santos defende que direito penal serve para tutelar bens jurídicos. Que bens jurídicos precisam ser tutelados? Aqueles cuja tutela não é eficaz através de outros ramos do direito administrativo, do direito civil e etc. Nesse caso, a gente vai ter a norma penal, e a norma penal precisa ser anterior, precisa ser advinda de uma lei, precisa ser escrita, precisa ser certa, precisa ser estrita, né? Você não pode ter um tipo aberto que não traga nele as especificações do que é crime ou não, e também precisa ser necessária, atendendo ao princípio da intervenção mínima, certo? Mas tudo no tipo penal tem que estar na lei? Nem tudo, tá? Nós temos aquelas leis cujo todo o conteúdo dela se encontra no próprio tipo penal. É o que a gente chama de uma lei classificada como completa, né? Classificação da lei como completa.
Ou seja, está tudo ali. Se você abrir o artigo 157 do Código Penal, está lá, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Está tudo ali. Você não precisa fazer uma valoração normativa e nem tampouco uma valoração, uma complementação através de um outro dispositivo para identificar o que aquela norma visa proteger, tá? Visa proteger o patrimônio de outra pessoa. Existem normas que, no entanto, você precisa de um complemento, seja valorativo, seja normativo, certo? Um complemento valorativo vai se dar naquelas normas em que você precisa de realmente valorar aquilo ali, né? Depende de uma valoração do intérprete da norma. Então, algum tempo atrás, essa norma está revogada, existia um tipo penal que previa que era crime raptar mulher honesta para fins libidinosos. Era o rapto consensual. Dependia de um conteúdo valorativo? Dependia. Dependia de que conteúdo valorativo? Dependia que o intérprete valorasse o que é mulher honesta. Ele tinha que valorar o que é mulher honesta. Mulher honesta é quem? É a mulher que paga as suas contas? É a mulher que tem na sua atividade, na sua conduta sexual, um determinado padrão esperado para a época, né, em que essa norma vigia? Dependia de um conteúdo valorativo. Por causa disso, essa norma violava o princípio da legalidade? Não, isso é admissível. Ainda hoje nós temos outros exemplos de normas jurídicas que demandam um conteúdo valorativo em matéria penal. Por exemplo, o artigo 154 do Código Penal, que fala lá da violação de sigilo, né? Quando o sigilo é violado sem justa causa. O que é justa causa vai depender de valoração do intérprete, tá? E nós também temos normas cujo complemento vai depender de um complemento, né, de uma atuação normativa. É o caso das normas penais em branco. Então, se vocês olharem, por exemplo, na Lei de Drogas, no artigo 33 da Lei de Drogas, vocês vão ver lá que é proibido, né, é considerado tráfico de drogas. Não vai estar escrito com essas palavras, tá? Mas vender, portar, possuir, importar, exportar, além de uma série de outros verbos, e vai dizer o quê? Vai dizer cocaína, maconha, crack, êxtase? Não. Vai dizer substância em desacordo com a lei. E onde é que está o rol dessas substâncias que são proibidas, né? Que são consideradas ilícitas do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro? Está num decreto do Poder Executivo. Isso viola o princípio da legalidade? Não. Tá? Por quê? Porque o tipo penal, ele mesmo, está previsto na lei. Só o rol que identifica que substâncias são essas é que estão previstas no decreto, mas o tipo, ele mesmo, né, aquilo que efetivamente é considerado como atividade criminosa, isso aí está previsto especificamente na lei, no caso, na Lei de Drogas, certo? Então, sobre o princípio da legalidade, a gente fez essas considerações e a gente avança para falar sobre o princípio da ofensividade. Princípio da ofensividade ou lesividade, tá? O que quer dizer esse princípio? Quer dizer que só deve ser considerado crime aquilo que tem capacidade de causar lesão a bem jurídico.
atos, condutas incapazes de praticar, de realizar, de concretizar lesões a bens jurídicos, não devem ser tipificados como crime pelo direito penal. Não devem. Tá? Nós temos, ou tivemos, uma discussão importante a respeito dos crimes de perigo abstrato, dos crimes de perigo abstrato. Nos crimes de perigo abstrato, nós temos uma situação em que o legislador considera que abstratamente aquela conduta é perigosa, não está olhando o perigo naquela situação real, mas o simples fato de a pessoa praticar aquela conduta é considerada perigosa. Exemplos de crimes de perigo abstrato são o porte de arma em desacordo com a regulamentação e também a embriaguez ao volante. Tá? O juiz, o legislador, na verdade, ele não quer saber se aquela pessoa, especificamente, ao andar armada, trazia perigo para a coletividade. Não quer saber isso. Não quer saber se aquela pessoa, especificamente, ao dirigir, estava pondo em risco, em perigo, a coletividade. Não quer saber. Para o legislador, nos crimes de perigo abstrato, o simples fato de a pessoa praticar essa conduta já é considerado por si só uma conduta perigosa. E a coletividade, a segurança, a paz pública, a segurança viária deve ser tutelada, evitando que essa conduta seja realizada. Tá? Algumas pessoas sustentam que esses crimes de perigo abstrato efetivamente não causam por si só ofensa a nenhum bem jurídico e que, portanto, essas condutas, quando tipificadas, estariam em desacordo com o princípio da lesividade ou da ofensividade. Certo? E aí, o que decidiu o STF? STF e STJ entendem que não há nenhum tipo de problema em se criminalizar condutas consideradas de perigo abstrato. Tá? Já houve discussão, o STJ chegou a entender, por exemplo, que o porte de arma desmuniciada e sem disponibilidade de munição era fato atípico, ou seja, não era crime por falta de ofensividade da conduta, por violação ao princípio da lesividade, da ofensividade. Isso o STJ decidiu no habeas corpus 99449 de 2010, mas esse entendimento não prevaleceu, tá? Não prevaleceu e hoje se entende que tanto a embriaguez ao volante quanto o porte ilegal de armas, previsto lá na Lei 10.826, são passíveis de criminalização, não violam o princípio da ofensividade ou da lesividade e são considerados fatos típicos, ou seja, são fatos criminosos, não ofendem ao princípio da lesividade, certo? Mas essa é a principal discussão e o princípio dizia exatamente isso, não é? Se você pode criminalizar condutas que por si só não causem lesão a bens jurídicos, nos casos de perigo abstrato, STF e STJ, notadamente no que diz respeito à embriaguez ao volante e porte ilegal de armas, já decidiram que são fatos típicos e que não há ofensa ao princípio da ofensividade ou lesividade. Continuamos num próximo bloco.